Olá, tudo bem com você? Esta é a segunda parte do conteúdo sobre arte figurativa ou figurativismo. Na parte 1, vimos como tudo começou e agora na parte 2, veremos que o figurativismo pode ser realista ou estilizado. E veremos também os gêneros pelos quais as obras podem ser classificadas, como histórico, religioso, mitológico, de gênero ou costumes, para não confundir, além de outros gêneros na parte 3. Sempre exemplificados com várias obras. E caso você não tenha visto a primeira parte, eu recomendo que veja para acompanhar a sequência, certo? Meu nome é Marli Fronza, eu sou artista visual e arte educadora. Seja bem-vinda, seja bem-vindo aqui no canal Olho de Artista. Vamos nessa? Para relembrar, falamos sobre a necessidade dos seres humanos de representar as coisas que existem de várias formas ao longo dos tempos. E chamamos essa representação da realidade de quê? Arte figurativa ou figurativismo. Que você já sabe a definição, mas falta dizer que pode ser de duas formas: realista ou estilizada. Realista é quando a representação é mais fiel possível da realidade. Ela imita, copia nos mínimos detalhes as formas, as cores, volumes, texturas, proporções. É a arte que apresenta uma verossimilhança, que tem semelhança com a verdade. E para tanto foram criadas as regras ditas acadêmicas. E atenção, não confundir o figurativismo realista com o realismo, que é um movimento artístico que surge no final do século XIX, cujo conceito principal é retratar a realidade social da época, como uma crítica social. E tem como principal representante o pintor francês Gustave Courbet. Mas isso é um outro papo. E tem o figurativismo estilizado, que é a representação que não exige muita semelhança, que tem maior liberdade criativa, desapego às regras acadêmicas. Suprime detalhes, usa geralmente linhas, contornos, figuras mais simplificadas que podem chegar a um nível de simplificação até criar símbolos. É bom entendermos que não trata-se de 8 ou 80, ou seja, entre o figurativismo realista e o estilizado existe um caminho, um espectro, que vai do realista para o realista levemente simplificado até o mais estilizado possível, seguindo lá para o abstracionismo. Observe um coração humano real, verdadeiro, uma fotografia. Aqui, uma representação realista em 3D. E observe aqui nessa imagem egípcia que representa a pesagem do coração, que consistia em pesar o coração do morto e caso pesasse mais que a pena do outro lado, seria devorado e game over, sem chance de ressuscitar. Observe que o formato lembra o coração real. E aqui temos um desenho e uma pintura bem realistas. Existem muitas pinturas e esculturas com esse tema. E olha essa pintura. Santo Inácio de Loyola e Luiz Gonzaga contemplando o Sagrado Coração, com a presença de vários anjos que tem toda uma simbologia. E o Sagrado Coração, de autor desconhecido. Eu lembro que minha avó tinha uma dessas imagens na parede.
E esta imagem que se aproxima mais da simplificação do símbolo que representa o coração, que é reconhecido universalmente. Viu que interessante? São formas diferentes de representar a mesma coisa. Isto posto, entra outra questão muito importante para o entendimento das obras de arte, que é identificar o gênero a que a obra pertence. E cada gênero tem suas características e especificidades. E vamos ver quais são e reconhecer alguns exemplos. Portanto, podemos classificar a arte figurativa pelos gêneros: histórico, religioso, mitológico, de gênero ou de costumes, retrato, paisagem, marinha e natureza morta. Eu vou lhe mostrar agora muitas imagens de obras de artistas estrangeiros e brasileiros, com uma imagem do artista, porque é importante ligar a obra ao autor. A própria imagem do autor já pode nos dar algumas pistas. E eu vou repetir alguns artistas para que você vá se familiarizando com os estilos. Não vamos nos deter na leitura das obras, e eu vou fazer apenas uma breve descrição para situar você. Mas o nosso objetivo é identificar o figurativismo realista e estilizado e conhecer os gêneros. Sempre que puder, observe as datas, elas são importantes. Então, vamos iniciar pelo gênero histórico, que surge a partir do século XVII, com a função de representar temas que ilustrem e enalteçam fatos e feitos históricos. Do francês Eugène Delacroix, Liberdade guiando o povo. É uma obra realista do romantismo que mede 2,60 m por 3,25 m. E por que enfatizo as dimensões? Porque as obras históricas geralmente são bem grandes para criar bastante impacto. Esta obra foi criada em homenagem à Revolução de Julho de 1830, com a queda do déspota Carlos X, que fugiu amedrontado para não perder a cabeça, como ocorreu com Luís XVI, guilhotinado na Revolução Francesa 30 anos antes, em 1799. Ao contrário do que geralmente acontece no gênero histórico, onde as obras são produzidas anos, séculos depois do fato ocorrido, essa obra foi produzida no mesmo ano da Revolução, ou seja, em 1830 mesmo, já que a coisa toda foi presenciada pelo próprio artista. Por isso a imagem estava bem vívida na memória dele, que era considerado um rebelde, mesmo não tendo participado efetivamente da batalha. Com essa imagem em mente e mais o espírito rebelde, Delacroix cria uma obra icônica que mostra a vitória do povo, representada por uma mulher forte e destemida, com o torso nu, lembrando as antigas esculturas gregas, empunhando uma baioneta na mão esquerda e a bandeira francesa na mão direita, caminhando firme e segura, guiando o povo vitorioso. Pense você na força dessa obra e no quão impactante e inspiradora ela foi e continua sendo. Então, é uma obra figurativa, realista, do gênero histórico. De Vitor Meirelles, brasileiro de Florianópolis, temos Primeira Missa no Brasil. Nossa velha conhecida dos livros de história. Diferente da obra anterior,
Essa obra foi produzida 361 anos depois da missa ter ocorrido lá em 1500, ou seja, o artista não presenciou a cena. Mas o que ele precisou? De muita pesquisa e muita imaginação para reproduzir essa cena com imagens tão realistas. Eu não digo verdadeiras, e sim realistas. E claro que essa obra tem espaço para muitas observações e leituras, mas agora só queremos entender que trata-se de uma obra figurativa realista do gênero histórico. De Pedro Américo, também brasileiro da Paraíba, Independência ou Morte. Essa também é nossa velha conhecida, inclusive como O Grito do Ipiranga. E onde está essa obra? No Museu do Ipiranga, em São Paulo, agora todo lindo e reformado. A obra foi criada 66 anos depois do fato ocorrido, baseado em relatos, pesquisas e muita liberdade criativa. O artista produziu uma cena com figuras e detalhes realistas, organizados de uma tal forma que enalteceu aquele momento, mesmo não reproduzindo exatamente a verdade. E mais uma obra de Pedro Américo, Tiradentes Esquartejado. Conhece? Olha isso. É tão realista que dá para observar a textura da pele esquartejada, a anatomia, o sangue escorrendo, a estrutura da madeira, o crucifixo, a paisagem ao fundo. A obra parece nos transportar para a cena. E nem preciso dizer que Pedro Américo também não presenciou a cena, que ocorreu em 21 de abril de 1792, 101 anos antes. Da mesma forma que na anterior, o artista se apoiou em relatos e muita imaginação. E olha esta outra versão do brasileiro Cândido Portinari. Tiradentes, o mesmo tema de Pedro Américo, e assim nós podemos ver duas versões diferentes do mesmo tema. E essa obra está no Memorial da América Latina em São Paulo. É um painel gigante com quase 18 metros de largura por 3 metros de altura, composto por 3 telas justapostas, ou seja, tela tríplice. Também é um exemplo de obra criada muito tempo depois do ocorrido, 156 anos depois. Observe um pouco. Portinari não teve a preocupação realista como foi o caso de Pedro Américo, e podemos observar que esta obra apresenta imagens estilizadas, com a presença de linhas retas, sobreposições de cores, mas é possível reconhecer as figuras e identificar a história retratada aqui, que é a morte e esquartejamento de Tiradentes. Então, essa obra é figurativa, estilizada do gênero histórico. Do espanhol Francisco José de Goya, a obra 3 de maio de 1808. A obra retrata o fuzilamento de cidadãos espanhóis que se rebelaram contra o domínio francês de Napoleão Bonaparte no dia 3 de maio de 1808. Portanto, 6 anos antes da criação da obra. Nesse caso, os relatos eram mais recentes. E vamos observar um pouco. Os guardas estão mais neutros, sem rosto, sem personalidade. E toda a carga dramática incide sobre os homens que serão executados. Goya
prioriza as cores, destacando o branco do centro e o vermelho do sangue. A obra é realista, não só nas formas, com luzes e sombras, com cores pinceladas precisas, vibrantes e vários detalhes. Goya consegue transmitir a atmosfera, descrever o medo, o pavor, o horror de uma execução. Ele ressalta a figura central, de camisa branca, que abre os braços, remetendo à imagem de Jesus crucificado. Forte, né? De outro espanhol, Pablo Picasso, Guernica. Essa obra é bem grande também, mede 3,49 m de altura por 7,76 m de largura. Não vamos fazer uma leitura detalhada agora, mesmo porque, caso você queira, pode ver o conteúdo inteirinho que produzi sobre essa obra e eu vou deixar o link na descrição para você. Mas, basicamente, de cara, podemos observar as figuras estilizadas, com estética cubista e o predomínio do preto e branco porque retrata a tristeza, o drama e o horror da guerra, o bombardeio da cidade espanhola de Guernica. Lembrando que Picasso também era espanhol. São imagens do massacre com fogo, cavalo, touro, mãe chorando com filho morto. É uma série de elementos e detalhes que você pode observar com calma. Reza a lenda que ao ver a obra, um oficial alemão da SS perguntou a Picasso: "Você fez isso?" E Picasso respondeu: "Não, foram vocês." Esse é um exemplo muito importante de uma obra estilizada, no caso cubista, do gênero histórico. Vamos para outro gênero, o gênero religioso e sacro. A arte religiosa, como diz o nome, representa temas e cenas religiosas, bíblicas. E a arte sacra, ela está mais ligada, relacionada aos ritos religiosos. Do renascentista italiano Leonardo da Vinci, a Última Ceia, também conhecida como Santa Ceia. E essa também já vi em muitas casas. Diz aí se você também viu. Porque é uma das obras mais conhecidas do mundo e representa uma cena bíblica, que é a última refeição de Jesus com os apóstolos. No momento em que Jesus revela: "Um de vós me trairá." E mostra a reação surpresa dos apóstolos, dizendo: "Serei eu, Senhor, serei eu, Senhor, serei eu." Ou bateu medo. Esta obra não é uma tela, como pode-se pensar, e não é pequena. É um afresco pintado na parede do refeitório de um convento em Milão, na Itália, e mede 4,60 m de altura por 8,80 m de largura. Só que não é um afresco tradicional, onde o pigmento é aplicado, adicionado na massa ainda fresca. Leonardo resolveu ousar, inovar e usou uma tinta à base de água, o que foi desastroso. A obra levou 3 anos para ser concluída e logo começou a se deteriorar, passando o resto dos tempos por inúmeras restaurações mais desastrosas ainda. Tem muitas e muitas curiosidades e detalhes sobre essa obra, muitas histórias, simbologias, especulações e passagens interessantes, que já comentei em vários conteúdos.
Trata-se de uma obra muito realista, com grande simetria e perfeição, com profundidade graças à aplicação da técnica da perspectiva, usando o ponto de fuga bastante explorada e difundida no Renascimento. Do outro renascentista italiano, Michelangelo Buonarroti, ou só Michelangelo, temos a criação de Adão. Trata-se também de um afresco, dessa vez a moda tradicional, realizado dentro dos conformes na parede da Capela Sistina em Roma, na Itália, representando, obviamente, o momento em que Deus criou Adão. É uma das cenas dentre tantas outras nessa mesma obra que retrata passagens bíblicas. Lembrando que a arte teve uma grande importância para a Igreja Católica no processo de doutrinação, ilustrando e incorporando no imaginário coletivo as cenas bíblicas, os conceitos de céu e inferno, santos, anjos, demônios, como uma história em quadrinhos, só que realista. Do espanhol Diego Velázquez temos Cristo Crucificado. Essa obra é autoexplicativa e extremamente realista. Um Cristo lindo e anatomicamente perfeito, onde a postura do corpo, pés e cada detalhe é meticulosamente elaborado, assim como a textura da madeira da cruz, a luz e sombra, conferindo à figura de Jesus uma beleza, uma força e serenidade que transcende o sofrimento. Do brasileiro Mestre Ataíde, a Assunção da Virgem, na Igreja de São Francisco, em ouro preto, que representa a arte sacra do Brasil colonial. A Virgem rodeada por anjos, 2 acima e 2 abaixo, tocando flauta e triângulo. E é uma obra realista, porém diferente da obra anterior, quanto aos detalhes anatômicos, por exemplo, mais simplificado, eu diria. E tem escultura sacra realista também, como do brasileiro Antônio Francisco Lisboa. Quem é? O Aleijadinho. Temos aqui o carregamento da cruz, que são várias peças individuais formando um conjunto de figuras bíblicas realistas. Do escultor brasileiro e tatuiano, meu grande amigo Cláudio Camargo, temos São Roque. São Roque é o padroeiro dos inválidos, dos cirurgiões e dos cães. Por isso temos a presença do cãozinho nessa obra, que mesmo sendo recente, atual, usa regras e estéticas mais tradicionais, acadêmicas. Da brasileira modernista Anita Malfatti, temos Ressurreição de Lázaro. Podemos observar que é figurativa, porém com algum distanciamento das regras acadêmicas, caminhando para uma estilização, incluindo figuras humanas mais alongadas. Do italiano Vittor Brecheret, que se fixou no Brasil, Via Crucis. Uma obra claramente estilizada, suprimindo detalhes anatômicos com linhas mais retas e minimalistas. Brecheret é o autor do monumento às bandeiras, que está no Ibirapuera, em São Paulo, e tem essas mesmas características. Do brasileiro Alfredo Volpi, temos Capela, Cristo Operário, da década de 1950, que é um exemplo bem claro de figurativismo estilizado. Curtiu? Outro gênero mitológico,
que representa seres e cenas mitológicas, ou seja, dos mitos e lendas. Do pintor renascentista Sandro Botticelli, e esse é provavelmente um autorretrato dele, O Nascimento de Vênus. É da mitologia greco-romana, que tem muitos detalhes, mas basicamente representa o nascimento da Vênus, que nasce linda, pura e nua de uma concha, que representa a fertilidade e o prazer. E ela tenta cobrir os seios com a mão direita e a genitália com os longos cabelos ruivos que serpenteiam pelo seu corpo. Ela é recepcionada e protegida pelo deus do vento e a deusa da primavera a cobri-la com um manto de flores. E aí, será realista ou será estilizada? Sim, realista. E essa do pintor barroco Michelangelo Merisi, ou mais conhecido como Caravaggio. Narciso, do mito greco-romano, sobre o jovem que viu a sua imagem refletida no lago e se apaixonou por ele mesmo. E de tanto ficar ali se admirando, acabou morrendo. E reza a lenda que surgiu no lugar uma flor amarela, que foi chamada de Narciso. Obra bem realista. Do italiano Antonio Canova, a escultura Perseu com cabeça de medusa, que conta o feito heróico de Perseu, que decapitou a cabeça da medusa, que era um monstro mitológico, uma mulher com a cabeça cheia de serpentes no lugar dos cabelos, e transformava em pedra todos os que olhavam o seu rosto ou os seus olhos. O que Perseu fez? Direcionou o seu escudo para os olhos da medusa, que como um espelho refletiu nela mesma, ou seja, o feitiço virou contra o feiticeiro. E nessa, Perseu cortou-lhe a cabeça, e está bem representado nessa escultura realista do mestre Canova. Só que depois disso, Perseu colocou a cabeça da medusa, meio que viva, em seu escudo para petrificar os seus inimigos. Feito esse, mais representado pelo italiano Caravaggio, que produziu a sua versão da medusa, com essa pintura feita diretamente num escudo real, que na verdade essa é a segunda versão, a de 1596. Observe que ela é tão realista que mesmo numa superfície côncava, como a do escudo, usando a técnica de pintura chiaro escuro, parece convexa e projetando a figura de Medusa para a frente, como que saindo do suporte. E note que mesmo decapitada, ela parece viva e boquiaberta com a situação, sem crer que foi pega desta maneira. E veja os detalhes. O sangue, as cobras. Ou seja, essa obra foi produzida para assustar, e assusta mesmo. Do espanhol Goya, temos Saturno devorando um de seus filhos. Conta que o deus Saturno, ou Cronos, deus do tempo, por medo de ser destronado, comia os seus filhos recém-nascidos para manter o poder, chegando ao limite da crueldade. E aqui Goya cria uma imagem de horror com o deus monstruoso de olhos esbugalhados,
sem contorno definido e pinceladas vibrantes. Ele não está só contando uma história, ele transmite na obra a ideia de dor, crueldade e repugnância. Temos aqui uma obra realista, porém com mais liberdade na forma, nas proporções e nas pinceladas vibrantes de Goya, que você já conhece. Da brasileira modernista Tarsila do Amaral, temos a Cuca, que representa uma figura do folclore brasileiro com cores fortes, vibrantes e formas bem estilizadas. Do brasileiro Oswaldo Gaudí, Sereia. É uma xilogravura que representa a sereia, uma figura também do folclore brasileiro. Essa é uma tiragem póstuma de 1977, também figurativa e estilizada, tanto na forma, quanto nas cores, quanto na composição. E vamos ao último gênero dessa segunda parte, que é de gênero ou de costumes. Cuidado para não confundir. Refere-se à arte que representa a vida cotidiana, o trabalho, o espaço doméstico, destacando pessoas comuns em seus afazeres. E se faz mais atuante a partir do século XVI, como se fosse assim um fotógrafo registrando as cenas reais. Essas obras são muito importantes porque nos permitem visualizar cenas, pessoas, costumes de diferentes épocas que ainda não contavam com recursos como a fotografia e o vídeo. Então, começamos com o pintor holandês Johannes Vermeer. E esse é um provável autorretrato. A Leiteira. Parece uma cena trivial, capturada assim num clique, num instante. Mas lembre-se, ainda não existia a fotografia e uma pintura demorava bastante tempo para ser produzida. Cuidadosamente planejada quanto à composição, a luz, o enquadramento, a postura da modelo, quais os objetos de cena, cores e simbologias. O artista pensa em absolutamente tudo e aos poucos vai produzindo a obra. Essa é uma pintura de gênero ou de costumes bem típica e realista. Outro, novamente do espanhol Diego Velázquez, temos Velha fritando ovos. Olha a riqueza de detalhes, a perfeição. Uma senhora idosa fritando ovos e interagindo com um menino que segura o quê? Um melão e uma garrafa. O que poderia ter de interessante nisso? Uma cena corriqueira, porém foi detalhadamente criada e produzida pelo artista. Faz os nossos olhos passearem curiosos. Observe os objetos em cena, as cores. Veja como os nossos olhos pulam de um branco para o outro, do véu da cabeça da senhora para o prato, a jarra, os ovos, a gola do menino, o punho e tudo mais. Com a luz certa e os seus contrastes, ele eternizou essa cena lindamente realista. Isso nos faz pensar que muito frequentemente deixamos de observar e apreciar tantas belezas, como um contraste de luz e sombra, um reflexo, formas, cores, cenas do cotidiano, paisagens, etc. Pense nisso. Do holandês Peter Bruegel, o Velho, que foi um dos maiores mestres flamengos no século XVI, temos a Boda Camponesa. Conhece? Esta obra mostra uma animada festa de casamento camponês.
Observe o ambiente, os objetos, as vestes, os homens levando as tortas, alguém servindo vinho, o tocador de gaita de fole, a noiva em frente ao pano verde. Olhe essa criança sentada no chão, lambendo o prato. E vários outros detalhes. Uma obra realista que nos mostra detalhes dos costumes daquela época naquele lugar. De que outra forma saberíamos disso? Do brasileiro Almeida Júnior, Caipira Picando Fumo, que você pode ver pessoalmente na Pinacoteca de São Paulo. Representa realisticamente um camponês de meia idade em seu habitat natural, no campo, com o rosto marcado pela dureza da vida, roupa desgastada, pés descalços, com as mãos calejadas, concentrado em picar o seu fumo no momento de descanso. Esta obra regionalista mostra a vida de um caboclo trabalhador no interior de São Paulo. É uma obra muito realista e cheia de detalhes e simbologias. Do brasileiro tatuiano Cláudio Camargo, Seresteiro Dito Rolim, uma escultura realista do músico Dito Rolim tocando um instrumento de percussão, a timba. E finalizando novamente de Portinari, temos a obra Retirantes. Portinari aqui representa a migração nordestina com um grupo de 4 adultos e 5 crianças fugindo da seca. Com suas formas estilizadas, linhas fortes, cores escuras, textura pesada, ele retrata a tristeza, a dureza da vida, o desgaste, a fome e a miséria. Claramente perceptível nessa obra expressionista, sem uma preocupação realista. Viu como as possibilidades são infinitas? Mesmo dentro do mesmo gênero, independentemente da época, os estilos variam muito. E cada artista tem o seu estilo, a sua identidade. Dos artistas de obras apresentados hoje, você tem algum preferido? Diz aí nos comentários. E assim concluímos a segunda parte de uma série de 3. E na próxima vamos conhecer os demais gêneros de retrato, paisagem e natureza morta. Tem surpresa para você. Te encontro lá. E se você gostou, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Isso é fundamental. Muito obrigada pela sua luxuosa companhia. Um grande abraço. Até a próxima.